Boa noite, meus amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Para aqueles que não sabem, aproveitamos a oportunidade para esclarecer que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Filosofia, religião e ciência. Ciência do espírito encarnado estuda o espírito e investiga o espírito encarnado, que somos nós. Depois da morte seremos espíritos desencarnados. O espiritismo estuda estes dois aspectos, o espírito encarnado, alma, espírito desencarnado. E também é filosofia, porque trata da origem das coisas e do futuro das coisas, o princípio das coisas. E o futuro das coisas é filosófico. E também é religião. Não é religião seita, não é religião igreja, não é religião igreja, porque as religiões têm seus dogmas, têm seus rituais, seu culto exterior, suas adorações, seu misticismo, seus milagres, seus sobrenaturais, seu misticismo, como acabamos de dizer, e sua idolatria. E tem muita relação com o paganismo da época de Jesus e de muito antes de Jesus. E o Espiritismo é despido de tudo isso. Além desses princípios que fazem parte dos dogmas das religiões, há também, além desses dogmas, há também o dogma de céu, de inferno e de purgatório. E o Espiritismo ensina que céu, inferno e purgatório é estado de espírito, estado da alma. Não tem local no universo para Deus aplicar sua penalidade cruel, eterna, aplicando uma penalidade eterna contra os seus filhos pelos pecados que nós cometemos. O Espiritismo também não prega esse dogma, não tem esse dogma. Então, o Espiritismo é despido também dos rituais, não tem, e é despido também da prática do culto exterior, do sacerdócio organizado, chefias, hierarquia de chefia. O Espiritismo não tem chefia. O mestre do Espiritismo é o Cristo. Esse é o verdadeiro mestre. É o Cristo de Deus, é o mestre do Espiritismo. E de maneira que, apenas para esclarecer nesse sentido, mas o Espiritismo também respeita todas as igrejas, todas as religiões, e não condena nenhuma, porque o Espiritismo prega em sua visão que as igrejas, as religiões dogmáticas, apesar dos rituais, dos dogmas que o Espiritismo não aprova, não é? Mas elas também estão cumprindo a sua missão aqui na Terra, confortando as criaturas, ensinando com base na Bíblia, tirando muita gente dos vícios, não é? Recuperando muitos pecadores, apesar dos rituais, apesar dos dogmas. Mas elas estão também cumprindo a sua missão. O Espiritismo reconhece toda essa verdade e não é inimigo das igrejas, nem de nenhuma religião. Embora, apenas como aditivo, as religiões dogmáticas olhem o Espiritismo com preconceito, olhem o Espiritismo com o olhar atravessado. Mas o Espiritismo olha para todas as igrejas e todas as religiões, mesmo dogmáticas e ritualísticas, não olha atravessado, olha com os olhos abertos, até que, procurando apoiá-las e ser um auxiliar delas para explicar o que significa milagre, explicar o sobrenatural, que para o Espiritismo não tem sobrenatural nem milagres, e o Espiritismo é inimigo do misticismo, não tem misticismo no Espiritismo. E de maneira que depois dessa ligeira explicação, apenas para esclarecimento e reflexão, mostrando o que é o Espiritismo, não é?
Aí nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos, então, uma pergunta de uma pessoa interessada. Jesus, o Espiritismo nos ensina, diz ela aqui, o Espiritismo nos ensina, embora eu seja novato no Espiritismo, mas o Espiritismo nos ensina que Jesus é o governador da Terra. É a afirmativa desse interessado nos estudos. Ora, Jesus governa sozinho ou governa com outros espíritos? Essa é a pergunta, e uma pergunta muito inteligente e de uma pessoa que é novata no Espiritismo e está interessada nos estudos. Pergunta: ora, Jesus, embora seja um espírito puro, ele alcançou essa perfeição, mas existe no universo inúmeros Jesus nesse nível de evolução de pureza. Não foi Deus que deu a pureza a ele, doou. Não. Porque Deus não faz esse tipo de doação. Deus abriu os caminhos para ele e para todos os espíritos, porque somos iguais. Deus criou todos os espíritos iguais e mostrou o caminho. Jesus foi um deles que teve uma evolução mais rápida. Mas essa evolução de Jesus, que é um anjo, um arcanjo, na linguagem, na designação da Igreja Católica, Jesus é um anjo, é um arcanjo, é um espírito puro que atingiu a perfeição pelo seu trabalho, pelo seu esforço próprio, através das inúmeras reencarnações que ele passou, por mundos que hoje estão extintos no universo. Mas ele habitou esse mundo e alcançou. Não foi uma doação de Deus, não foi uma glorificação que Deus deu para ele, um privilégio, não é uma exceção. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. É que o Espiritismo nos ensina no Livro dos Espíritos. Mas todos têm pela frente as reencarnações sucessivas, em mundos materiais, porque o espírito se liga à matéria para superar a própria matéria e vencer a própria matéria. Jesus venceu e nós estamos no caminho. O Espiritismo nos esclarece que Jesus já foi como nós. E nós, no futuro dos milênios, seremos Jesus. Seremos mais um Jesus. Nós, mais outro Jesus no espaço. De maneira que a pergunta que foi feita aqui é muito inteligente e de muito interesse para os estudos. E nós, então, acrescentamos, com base nos estudos do Espiritismo, que os espíritos governam os mundos. Há espíritos que governam apenas um planeta, mas Jesus não governa só o planeta Terra. Jesus governa outros mundos do sistema planetário. A Terra é faz parte desse sistema. Jesus é governador da Terra e é governador de outros mundos, de outros planetas, aqui no nosso sistema planetário, governado pelo Sol. E de maneira que, para um esclarecimento mais detalhado acerca dessa missão de Jesus, nós consultamos aqui o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, um espírito de muita sabedoria, que escreveu esta obra através da mediunidade de Chico Xavier, no ano de 1938, antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, que levou para o mundo espiritual mais de 70 milhões de criaturas aqui na Terra. Foi uma provação e uma expiação para a nossa humanidade. E aqui neste livro, no primeiro capítulo, é uma mensagem muito curta, que Emmanuel diz: a gênese, quer dizer, o início, o começo, o princípio do planeta, a gênese planetária. Aí ele diz aqui: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
por Deus, em cujas mãos, nas mãos desses espíritos, no governo dele, se conservam as rédeas da administração diretora da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, quer dizer, informações que esse Espírito Emmanuel recebeu no mundo espiritual, nas altas paragens, ele diz, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta Terra. Esses espíritos, essa corte de espíritos se reuniu aqui 2 vezes, ele está dizendo, se reuniu aqui na Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E ele encerra para a resposta do nosso irmão interessado no Espiritismo. A primeira vez verificou-se quando o orbe, a Terra, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, os pródromos, as bases da vida na matéria que estava ainda o planeta em ignição, em formação. E a segunda vez que essa corte de espírito puro, inclusive Jesus, se reuniu nas proximidades daqui do mundo, quando se decidia a vinda do Senhor ao planeta Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho, de amor, de caridade e de redenção, de libertação espiritual. E assim, meus prezados amigos e companheiros, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, mais uma vez. E o programa de hoje foi apenas para atender a pergunta deste irmão que é novo do Espiritismo e quer se esclarecer. E voltamos com Encontro com o Espiritismo para trazer novos conhecimentos em relação à doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Muita paz para todos. E gostaríamos de aproveitar o restante dos minutos do nosso programa, que tem um horário, não é? Para lembrar e ao mesmo tempo fazer um convite às criaturas que gostam do estudo do Espiritismo para consultarem este livro, A Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel, que é a história da humanidade em resumo, em síntese, obedecendo a esclarecimento e a pesquisa que esse Espírito Emmanuel conseguiu nas altas paragens celestiais acerca da formação do planeta Terra. Consultem o Google e coloque apenas uma dica no Google, coloque Portal da FEB, PDF, livro A Caminho da Luz, e você vai estudar esse livro sem consultar outras fontes. Muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.